Olá, nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer uma breve revisãozinha aí desse último tema do livro 2, né, do capítulo 4, que fala sobre Rússia. Então é só para a gente dar uma relembrada aí nesse conteúdo, porque são muitas informações e sei que fica um pouquinho confuso. Então nós vamos ver aqui um pouquinho, né, desse conteúdo aí um pouquinho complexo. Então vamos lá. Relembrando, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Como vocês podem ver, peguei aquela última página do capítulo que faz esse mapinha mental. Aliás, sugiro que vocês tentem fazer. Depois eu vou começar a colocar das outras também para vocês poderem preencher, porque é um bom exercício de revisão e facilita, porque resume muito mais o conteúdo, tá? Então vamos lá, Rússia. Período de 1945 a 1991. Então a gente está falando aí num período, né, de declínio da União Soviética. Então aqui nesse período, né, nós temos o que está acontecendo? A Guerra Fria. Então, basicamente é um momento que nós temos aí a União Soviética como grande destaque, não só na sua região, mas também de forte influência com outras potências, com outras potências não, com outros países, né? Dentro dessa ideia filosófica, de sociológica, nessa organização social, tá? Vamos ter cuidado para diferenciar aí também, gente, o socialismo das políticas sociais, tá? Vamos deixar esses dois tópicos bem separados, tá? Essa influência do socialismo, né? Então, ligada aí a uma política e a uma economia diferenciada, uma nova proposta. E aí, né, nós vamos ter aí, nesse período da Guerra Fria, uma grande corrida espacial e armamentista, principalmente aí, né, entre quem? Entre Estados Unidos e União Soviética. Na União Soviética, dois pontos se destacam, né? Que nós temos aí principalmente a conquista da cachorrinha laica, que eles conseguem enviar, né, em foguete. Infelizmente, tadinha, tá vagando lá no céu acima de nós, mas foi realmente aí uma conquista de se você conseguir enviar, né? Ela sobreviveu durante um tempo e infelizmente depois, né, tá lá. Literalmente foi pro céu, virou estrelinha, né? Então nós temos aí essa conquista de chegada, de lançar, né, alguns foguetes e temos também aí, é claro, já dessa parte de enviar início da espionagem, de captar informações, transmissões e assim por diante. Quando chega em 1970, né, então chegando aí nesse período, lembrando que o período, ficou uma lacuna aí, né, esse período entre 1950 e 1960 foi um dos mais prósperos para a União Soviética, né, foi um grande período assim de crescimento econômico e para a sociedade também. Mas chega um dado momento, como tinha aí essa questão da corrida espacial, né? Lembrando aí dos sucessos do Sputnik também, né? Que era isso que eu queria lembrar. Então houve um certo excesso aí em gastos com a corrida espacial, com a questão armamentista, com questões de conflitos em outros locais, para você manter também essa... Até para você manter, né, que nós tínhamos ali uma associação de outros países, então você tem um gasto excessivo. Então isso vai gerar aí um desequilíbrio nessa economia, né? E aí nós temos, por um lado, né, ela batendo de frente com o poderio militar e também tecnológico dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo esses gastos, né, eles não acompanhavam o desenvolvimento, né, essa questão de produção. E até porque você não tinha, dentro dessa ideia socialista proposta pela União Soviética, uma questão de produzir para concorrer. Então, a produção, inclusive, de alimentos, como vocês podem ver da crise agrícola, fica muito evidente. Somado, né, é claro, a uma questão ambiental, a questão do clima, que também, gente, a Rússia ela fica, né, nas latitudes mais altas,
o que nós temos ali, até o solo, né, o permafrost, solos que ficam permanentemente congelados, então é uma região que já não propícia assim, ao ano inteiro ter uma atividade agrícola. Então isso comprometeu sem dúvidas o desenvolvimento aí da União Soviética. Então a crise agrícola chega aí com vários problemas técnicos, econômicos e até mesmo de investimentos em tecnologia para a produção agrícola, tá? Que não foi tão valorizado, para poder potencializar a produção agrícola. Esses gastos excessivos, né, geraram um problema interno, principalmente da burocracia, concentração da riqueza para essa área, má distribuição, falta de planejamento. Então, isso trouxe uma grande insatisfação popular, né? Então, aí, essa liderança soviética, ela mostrou que ela já não conseguia dar muita conta do que estava acontecendo. Então, nesse contexto, Mikhail Gorbachev propôs, né, as políticas de revitalização econômica, que são a perestroika e a glasnost. Ambas as políticas, né, elas levavam a um forte movimento nacionalista conservador, porque acabava rompendo aí um pouco tirava a galera do comodismo. Então, né, claro que as pessoas, parte vai apoiar, parte não vai apoiar, e aí a gente vai gerar ali realmente uma certa tensão entre a própria população, que já estava bem desconfortável com a questão econômica e política do país, né? Então, até 1990, nós tínhamos aí uma das maiores economias, mas com tanta estabilidade assim, né? Claro que nós tivemos várias tentativas de tomada do poder, né? Principalmente por parte do PCU, que é o Partido Comunista da União Soviética, e aí essa instabilidade política, né? Apesar do PUC, né, tentar ter essa tomada da União Soviética, nós tivemos ali, né, o que? A suspensão desse Partido Comunista da União Soviética. Nós tivemos um aumento das forças políticas e dos movimentos separatistas e a criação da Comunidade dos Estados Independentes da CEI, né? Então isso é extremamente importante que a gente tenha esses fatores que eu falei por último, que vão levar aí, né, ao fim dessa velha ordem mundial, que aí nós temos a desintegração da União Soviética, e aí sim nasce a Rússia, que já existia, né, mas vai haver aí uma outra proposta, né, então ela vai precisar trabalhar bastante aí com o que aconteceu para se recuperar desses anos de economia planificada, falta de concorrência, falta de investimento, inclusive no setor industriário, né, que ficou assim, sem concorrência com as demais, então não investiu em novas tecnologias para produção. Isso também prejudicou bastante a economia da Rússia, principalmente para esse período de final da União Soviética, tá? Então, de 1991 a 1999, nós temos novamente a Federação Russa e o presidente vai ser Boris Yeltsin. Bem, parte econômica, né? As reformas econômicas de Boris Yeltsin. Bem, ficou conhecida como terapia de choque, e a ideia era implementar, né, um programa de reformas econômicas radicais. E a ideia dele era reestruturar a economia da Rússia com a liberalização da economia e diminuindo os gastos públicos, propondo, né, as privatizações das propriedades do Estado, né, que elas voltassem a ser propriedades particulares, e aí nós teríamos, né, o que era antes dessa União Soviética. Então, as fábricas, né, públicas também, essa ideia de privatização. Então, nós vamos ter aí, ou seja, trocar o que tinha, né? Então, muda-se tudo. Então, quando muda muita coisa, assim, é claro que é sempre um choque para a população, por mais que essa população espere novas mudanças, tá? Então, assim, foi de choque, até porque foi tudo de uma vez só.
tá? Então, a alteração na Constituição foi o semipresidencialista. Então, nós tínhamos ali, né, essa ideia de ter um presidente ali à frente dessa potência aí, desse país que trouxe aí mais novas mudanças. E desde 2000 nós vamos começar também, vamos destacar aí outras mudanças que vêm acontecendo nesse país. O presidente, né, que passou a ser Vladimir Putin, de 2000 a 2008, e tinha a ideia, né, de combater os oligarcas russos. Que quem eram esses oligarcas russos? Eram pessoas, né, que tinham parte das riquezas nacionais e concentravam, né, riquezas, né, propriedades. Então eles eram conhecidos como os oligarcas russos. Então a ideia, né, ele percebia que essa grande concentração de renda seria um embate aí, né, um entrave no desenvolvimento do país. Lembrando que o desenvolvimento, gente, não é só a questão do país ter muito dinheiro. Você precisa fazer todas as partes do país funcionar para que você tenha um bom desenvolvimento. Bem, depois, né, claro, Vladimir Putin não podia mais ser reeleito, então nós tivemos aí gente, o nome dele é muito difícil para eu conseguir falar, o Medvedev, que foi presidente de 2008 a 2012, tá, e trouxe aí como primeiro-ministro Vladimir Putin, né, até por saber, né, dessa satisfação, aceitação social do Putin. E depois nós temos as novas eleições de 2012 e temos aí como vencedor novamente Vladimir Putin, né, que vem trazendo aí algumas novidades, algumas mudanças e vai governar até 2024, como está já anotado aqui, tá bom? Então, fizemos aqui uma breve revisão aí pra gente lembrar aí desse capítulo, tá bom? Por hoje é só, deem uma lida no capítulo, marquem as partes mais importantes. Semana que vem a gente continua, tá bom? Um abraço, pessoal!